6 de agosto de 1943. Mar das Salomão. A madrugada ainda era uma mancha espessa de breu absoluto quando o céu começou a ganhar um tom cinzento azulado, mais frio que qualquer aço naval. A superfície do oceano parecia uma imensa placa de metal líquido, ondulando de forma lenta e pesada, como se respirasse antes de revelar algo terrível. O ar carregava cheiro de chuva distante misturado a óleo diesel queimado, um perfume típico daqueles mares onde a vida e a morte costumavam trocar de lugar sem aviso algum. À distância, 3 colossos de aço avançavam lentamente pela névoa. 3 porta-aviões americanos, gigantes que transportavam centenas de homens, dezenas de aeronaves e todo o peso psicológico de uma guerra que ainda não tinha fim. Para o Japão, afundar um deles seria uma vitória. Afundar 3 seria reescrever o equilíbrio do Pacífico em uma única noite. Mas naquele amanhecer silencioso, ninguém no grupo de batalha sabia que estavam sendo caçados. No convés do USS Wexford, marinheiros caminhavam rápido demais, falavam baixo demais, fumavam mais do que permitia o regulamento. A tensão vibrava no ar. Uma tensão invisível, mas cortante, como uma corda prestes a estourar. A frota havia perdido contato com seus aviões de reconhecimento. Nuvens baixas engoliam qualquer tentativa de visualização. As ondas batiam contra o casco com força ritmada, como se marcassem a contagem regressiva para algum evento inevitável. E naquele ambiente carregado, onde até o vento parecia desconfiar das próprias intenções, estava o operador-chefe de radar, William Harrow, um homem de olhar permanente de cansaço, barba por fazer e mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de excesso de trabalho e café barato. O radar, ANSPS-4, preso numa caixa metálica sem graça e sempre coberta de poeira fina, era o cérebro silencioso que deveria alertar sobre qualquer aproximação inimiga. Mas, naquela madrugada, o aparelho estava quase morto. Choramingava ruídos estranhos, travava sem aviso e soltava faíscas ocasionais, como se reclamasse da guerra tanto quanto os homens que dependiam dele. Um oficial de navegação passou ao lado de Harrow e murmurou: "Esse radar deveria ter sido substituído há semanas." Harrow soltou um sorriso torto. "Se quiser substituí-lo agora, boa sorte. Estamos no meio do oceano." Ele aproximou o rosto da tela. A luz esverdeada piscava como se respirasse irregularmente. Linhas apareciam, tremiam, desapareciam. Nada fazia sentido. Nada se repetia. Era como decifrar um fantasma bêbado, ofendido e sem paciência para colaborar. Mas Harrow percebeu algo, um padrão, um ritmo, uma interferência que não era clima, nem vibração do navio, nem falha elétrica. Era outra coisa, algo mais profundo. A maioria dos operadores teria ignorado. Mas Harrow tinha um defeito perigoso, era teimoso. E naquela guerra, teimosia às vezes era tudo o que separava um navio vivo de um túmulo metálico submerso. Ele ajustou um dial. Nada. Giro novamente. Ainda nada. Então moveu 3 controles ao mesmo tempo, combinando a sintonia como se tocasse um instrumento desafinado que só ele compreendia. A tela tremeu. Por um segundo, um breve segundo, um pequeno aglomerado de ecos apareceu no setor oeste. Depois sumiu como se nunca tivesse existido. Harrow prendeu a respiração. Ele havia visto. Tinha certeza de que havia visto, mas não tinha como provar. Ainda, do lado de fora da cabine, o comandante discutia com outro oficial. "Se ficarmos parados, somos alvos fáceis. E se manobrarmos sem informação confiável, seremos ainda mais fáceis." Ninguém ali sabia que um grupo de bombardeiros japoneses BET, acompanhados por caças Zero, já havia decolado horas antes com uma missão clara: afundar todos os porta-aviões encontrados. E eles estavam muito mais perto do que qualquer homem no Wexford imaginava. Harrow girou o dial novamente, ajustou o ganho. Depois reduziu o ruído. A tela reagiu. Um segundo ponto apareceu. Depois outro. Os ecos estavam se tornando nítidos, consistentes, repetitivos. Ele sabia o que aquilo significava. E significava que a morte vinha chegando. Rápido. Ele pegou o microfone. "Comandante, preciso reportar um possível contato múltiplo." Silêncio. A resposta veio fria. "Possível não é suficiente. Preciso de certeza." Harrow olhou para o radar, depois para o teto, depois novamente para a tela.
e disse a frase que mudaria toda a operação daquela madrugada. Senhor, não é ruído. Eles estão vindo direto para nós. A tela piscou. O eco tornou-se mais forte. E naquele momento, o destino de 3 porta-aviões e de milhares de homens estava prestes a mudar. Graças a um radar quebrado, um operador teimoso e uma leitura que ninguém deveria acreditar. O comandante ainda segurava o microfone quando Harrow repetiu, desta vez com a voz firme e quase metálica. Senhor, eles estão vindo direto para nós. A frase ficou suspensa no ar, pesada como chumbo. Nenhum marinheiro queria ouvir aquilo. Não daquela máquina defeituosa. Não daquela tela que falhava mais do que funcionava. Mas havia algo no tom de Harrow, um fio de convicção brutal, que fez até os homens mais céticos deixarem de rir por um instante. O comandante aproximou-se da estação de radar. A cabine estava quente, abafada, impregnada de cheiro de suor, graxa e ozônio. Ele inclinou-se sobre o ombro de Harrow, observando a tela que, para ele, parecia apenas um festival caótico de estática. Mostre-me, ordenou. Harrow não tirou os olhos da tela. Eles estão aqui, apontou para uma região à esquerda do visor, mas o ruído está engolindo o eco. O comandante franziu a testa. Isso é ruído. Não esse, retrucou Harrow. Ruído não se move em formação. O operador ao lado, um rapaz magro chamado Linton, observava em silêncio. Ele também parecia começar a entender. Os ecos, por mais fracos que fossem, estavam mudando de posição em sincronia. Não era chuva, não era interferência atmosférica. Era algo sólido, algo grande, algo vindo em linha reta. O comandante inspirou lentamente, como se estivesse tentando absorver a gravidade do momento. Estimativa de distância? Harrow girou o dial, ajustando a frequência com precisão cirúrgica. A tela piscou. Os pontos se reorganizaram. 80 milhas. E fechando rápido. Quantidade? Grande formação. Múltiplos níveis. Parece padrão de aproximação japonesa. Bombardeiros com escolta. O silêncio que se seguiu não foi apenas tenso, foi existencial. A cabine inteira entendeu instantaneamente o que isso significava. 3 porta-aviões, uma frota inteira, vulnerável, cega, e agora, caçada. O comandante ergueu o rádio para informar os outros navios, mas hesitou. A Marinha tinha protocolos rígidos, e nenhum deles incluía mover uma frota inteira baseado em um radar quebrado e na intuição de um operador teimoso. Harrow, disse ele encarando o radar. Você tem certeza absoluta? Harrow podia ter hesitado. Podia ter pedido mais tempo, mais confirmações, mais leituras. Podia ter se escondido atrás de alguma desculpa. Mas não fez nada disso. Ele simplesmente disse: Não estou pedindo que o senhor confie no radar. Estou pedindo que confie em mim. O comandante fechou os olhos por um instante. Depois falou: Passe os números. Harrow respondeu com precisão. Vetor vindo de 278 graus. Velocidade média japonesa de aproximação. Tempo estimado: menos de 40 minutos para contato direto. O comandante pegou o interfone. Todos os navios do grupo de batalha. Mudar a rota 15 graus para sudeste imediatamente. Repito, 15 graus sudeste. Padrão de evasão. A mensagem correu por cabos, antenas e corredores. Homens começaram a correr. Motores foram acelerados. O casco vibrou como um animal acordado à força. Ao mesmo tempo, a tensão explodiu no convés inferior. Estamos manobrando? Perguntou um marinheiro atordoado. Com base em quê? No radar quebrado daquele cara? Isso é suicídio. Ou é a única chance? Nenhum deles sabia a verdade. Mas Harrow sabia. O radar piscou de novo. Agora os ecos estavam mais fortes. A formação inimiga se estendia por dezenas de milhas. Uma sombra massiva varrendo o céu invisível. Eles ajustaram altitude, murmurou Harrow. Estão descendo. O que isso significa? Perguntou Linton. Que já estão preparando o mergulho. O comandante voltou à cabine. Atualização, exigiu. Harrow apontou para o radar. Eles aceleraram. Já sabem que estamos aqui, mas não sabem onde ainda. Os porta-aviões avançavam com velocidade crescente, seus motores rugindo tão forte que parecia que o oceano inteiro vibrava em resposta. A névoa ficava mais espessa, como se escondesse a aproximação inevitável. Então, algo novo surgiu no radar. Pequenos pontos secundários, movendo-se rápido, minúsculos, mas nítidos. Harrow sentiu o estômago afundar. Escolta, disse.
Zeros. Linton arregalou os olhos. Isso significa que... Significa que eles não estão explorando, respondeu Harrow seco. Ah, significa que eles vieram para matar? A tela brilhou outra vez. A formação japonesa se dividiu. 2 alas à esquerda, 3 ao centro, 2 descendo. Era a assinatura perfeita de um ataque massivo do exército imperial. O comandante assistiu em silêncio, incapaz de negar o que via. Harrow, disse ele a voz baixa, grave, se suas previsões estiverem certas, o mundo vai lembrar dessa noite. Se estiverem erradas, completou Harrow encarando a tela, o senhor nunca vai saber. A frota acelerou. O radar iluminou. Os ecos se aproximaram. E a cada segundo, a guerra se transformava mais e mais em uma corrida desesperada contra a morte. O batismo de fogo, a aproximação japonesa e o primeiro impacto invisível. A frota avançava na escuridão como um gigantesco animal ferido, tentando escapar de um predador invisível. Os motores rugiam em frequência crescente. As caldeiras trabalhavam no limite. A névoa ganhava tons cada vez mais densos, quase sólido, como se o próprio céu estivesse conspirando para esconder a batalha que se aproximava. O Wexford, com seus porta-aviões gigantes atrás dele, era agora o primeiro escudo daquela formação improvisada, que tentava se manter viva a cada milha. Na cabine de radar, o pulso de luz oscilante parecia o único ponto de racionalidade em um mundo que se tornava cada vez mais irracional. Harrow aproximou o rosto da tela. O suor escorria pela lateral do capacete, misturando-se com poeira fina e cheiro de eletricidade. Seu dedo percorreu o contorno do visor, como se pudesse sentir o inimigo através da vibração. Eles estão se espalhando, murmurou. Linton ajustou a amplitude. Agora são 3 grupos distintos. Não, respondeu Harrow. São 4. No exato instante em que ele disse isso, a tela piscou e os ecos se duplicaram. Um grupo avançava direto, outro pela esquerda. O terceiro fazia um arco lateral. O quarto parecia estar testando altitudes, buscando vulnerabilidades. A assinatura era clara, inequívoca. Ataque coordenado, ataque massivo, ataque fatal. O comandante recebeu a atualização. Seus olhos ficaram fixos na tela, sem piscar. Eles sabem que estamos recuando? Harrow balançou a cabeça. Ainda não. Eles estão seguindo a trilha do radar inimigo. Eles acham que estamos seguindo rota norte. O comandante respirou fundo. Quanto tempo até perceberem que mudamos de direção? Minutos, talvez menos. Ele segurou a lateral da estação de radar, tentando entender o caos que via. Harrow? Você consegue prever de onde virá o primeiro mergulho? Harrow fechou os olhos apenas por um instante, um único instante, e deixou sua mente fazer aquilo que vinha fazendo nas últimas 2 horas: transformar caos em padrão, transformar ruído em informação, transformar incerteza em linha reta. Ele abriu os olhos. Sim, setor oeste. Vão mergulhar pela sombra da névoa. É o ponto cego perfeito para eles. O comandante não hesitou. Transmita. Todos os navios. Preparar fogo antiaéreo prioritário no setor oeste. Lá fora, artilheiros começaram a girar metralhadoras de 20 mm e 40 mm na direção indicada. O céu ainda era vazio e silencioso. Nada além de sombras. Mas Harrow sabia. Aquela calmaria era a última antes da tempestade. De repente, o radar deu um salto. Os ecos ganharam velocidade. A amplitude aumentou. Linhas de interferência começaram a se mover como ondas violentas correndo pela tela. Linton quase engasgou. Eles mergulharam. Agora começa, disse Harrow. O som veio primeiro, um rugido abafado, como um trovão distante atravessando água e metal ao mesmo tempo. O casco do Wexford vibrou de ponta a ponta. As lâmpadas da cabine oscilaram. Um marinheiro tropeçou no corredor ao lado. E então, uma sombra enorme rasgando a névoa em alta velocidade. O primeiro bombardeiro Betty emergiu da camada baixa como se tivesse sido cuspido pelo próprio oceano. Não havia aviso, não havia intervalo, não havia misericórdia. Ele estava em mergulho total. Luzes apagadas, metralhadoras frontais cintilando como agulhas de luz na madrugada. O artilheiro superior do Wexford foi o primeiro a gritar. Contato visual, setor oeste. O comandante berrou. Fogo! Fogo agora! O céu explodiu em traçante. As metralhadoras cuspiram longas linhas contínuas de luz. O Betty mergulhava com violência,
movendo-se como um predador cego, mas determinado. Uma granada AA explodiu abaixo da asa direita. O bombardeiro chacoalhou, mas continuou vindo. Harrow mantinha os olhos na tela. Mais 3 atrás dele, e outros 2 vindo de cima. Linton gritou. Viraram de flanco! Estão buscando o porta-aviões. O comandante imediatamente percebeu o risco. Harrow, diga-me onde eles vão atacar. Harrow leu a oscilação dos ecos como se estivesse lendo uma língua secreta. Oh, eles estão formando um funil, ele sussurrou. Meu Deus, eles vão atacar o Ticonderoga. Diretamente. O Ticonderoga era o maior dos 3 porta-aviões da frota. Se ele fosse destruído, toda a operação no Pacífico entraria em colapso. O comandante olhou para Harrow sem piscar. Diga-me o rumo certo. Harrow respirou fundo. Eles esperam que o Ticonderoga esteja mantendo linha reta, mas ele não está. Se desviarmos 3 graus para leste, agora, os mergulhos vão falhar. O comandante deu a ordem sem pensar. 3 graus leste! Agora! Os navios inclinaram como uma serpente metálica gigantesca. Segundos depois, 3 betes mergulharam e atacaram apenas água vazia. Explosões gigantes subiram ao céu, iluminando a névoa como relâmpagos. As ondas atingiram o casco do Wexford, quase derrubando homens ao mar. O comandante olhou para Harrow em choque absoluto. Você desviou 3 porta-aviões de um ataque direto? Harrow não respondeu, porque o radar acabara de mostrar algo ainda pior. A segunda onda estava chegando, e ela era muito maior. O segundo silêncio da madrugada não trouxe alívio, trouxe um peso ainda maior. Era um silêncio artificial, quase criminoso, como se o ar estivesse prendendo a respiração junto com os homens a bordo do Wexford. Depois do ataque frustrado da primeira onda, todo mundo sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. Um começo terrível. Harrow mantinha os olhos fixos na tela. Suas pupilas estavam dilatadas, como se tentassem absorver cada microvariação que o radar emitia. Linhas tremiam, ecos oscilavam, distorções vinham e iam como fantasmas atravessando o oceano. Qualquer outro operador teria desistido, convencido de que o aparelho estava completamente inutilizado. Mas Harrow não desistiria. Ele conhecia aquele radar como se fosse uma extensão da própria mente, defeituoso, instável, imprevisível, e ainda assim, capaz de enxergar o invisível. Linton sussurrou. Você está vendo isso também? Harrow assentiu lentamente. Eles mudaram o padrão. Vão tentar algo diferente. O comandante aproximou-se novamente, rosto duro e iluminado pelo brilho trêmulo da tela. O que está acontecendo? Harrow respirou fundo, passando o dedo sobre uma linha instável. Eles estão se reorganizando. Desta vez não vão atacar em funil. Então como vão atacar? Pressionou o comandante, de forma imprevisível. O comandante fechou os olhos por um instante. Um ataque imprevisível era o pesadelo absoluto de qualquer frota em mar aberto. A primeira onda havia falhado porque os japoneses acreditavam que a frota americana mantinha curso fixo. Agora que isso estava desmentido, eles precisariam adaptar. E adaptação era algo que a Força Aérea Imperial sabia fazer com precisão assustadora. Harrow viu o momento exato em que isso aconteceu. Os pontos, antes agrupados em formações claras, dispersaram-se como estilhaços lançados ao vento. Alguns subiam, outros desciam, outros ainda se moviam lateralmente em movimentos erráticos. Era o tipo de manobra que confundia até aviões americanos, e que tinha como único propósito saturar defesas e garantir que pelo menos alguns bombardeiros encontrassem o alvo. Eles vão atacar de todos os lados, Linton murmurou. Não, respondeu Harrow. Eles querem atacar ao mesmo tempo. A frase caiu como um trovão dentro da cabine. Ao mesmo tempo significava que as armas antiaéreas não teriam tempo de se reposicionar. Significava que os navios não poderiam manobrar rápido o bastante para escapar. Significava que o ataque japonês agora era um golpe total, concebido para esmagar, afundar e destruir por saturação. Harrow colocou as 2 mãos no painel. Se não anteciparmos o primeiro vetor, estamos mortos. Do lado de fora, a névoa começava a se rasgar em pedaços irregulares. Clarões de explosões anteriores ainda flutuavam no ar, como cicatrizes luminosas. A frota avançava a toda força. O mar estava revolto, cuspindo ondas altas que batiam nos cascos com violência crescente. Foi quando as silhuetas apareceram. Primeiro uma,
depois duas, depois dezenas, sombras enormes cortando a névoa como lâmina, bombardeiros Betty em mergulho, caças Zero cobrindo a retaguarda, motores rugindo tão grave que pareciam vibrar os ossos. O alarme ecoou por toda a frota. Aeronaves inimigas, todos os setores. O caos começou de verdade. Canhões AA disparavam para todas as direções, iluminando o céu como fogos de artifício infernais. As metralhadoras criavam trilhas contínuas de luz branca. Fragmentos de granadas explodiam em círculos perfeitos. A névoa brilhava em pulsos violentos. Marinheiros gritavam, corriam, tropeçavam, lançavam-se às posições, como se o navio inteiro estivesse pegando fogo. Mas Harrow não olhava o céu. Ele olhava a tela. A tela dizia mais do que qualquer olho humano podia ver. Eles não estão mirando a frota inteira, Harrow murmurou. Estão buscando um único alvo. O comandante se virou bruscamente. Qual? Harrow apontou para o padrão repetido que só ele parecia enxergar. O Essex, o porta-aviões mais novo. Se afundarem ele, matam nossa capacidade de resposta aérea. Linton arregalou os olhos. Eles sabem disso? Sabem, respondeu Harrow. E vão tentar de tudo. O comandante falou sem hesitar. Como detemos isso? Harrow respondeu com uma calma assustadora. Saindo do caminho antes deles enxergarem onde estamos. De novo? Sempre de novo. Ele ajustou o dial. O radar vibrou como um animal prestes a morrer. Comandante, se desviarmos 4 graus para sul agora, eles vão errar o alinhamento. 4 graus? No meio de um ataque total? Se não fizer... Harrow encarou a tela, vendo os Betis ganhando velocidade. O próximo porta-aviões afunda. O comandante bateu o interfone. Toda a frota. 4 graus para sul. Imediato. Os navios inclinaram. O mar se ergueu. O casco vibrou como um terremoto. E então aconteceu. A segunda onda mergulhou. Bombas caíram. Explosões sacudiram tudo. Luzes tomaram a névoa. Mas não havia porta-aviões onde eles pensavam que havia. As bombas explodiram no vazio. As ondas subiram como montanhas. A escuridão engoliu os destroços. O Essex permaneceu intacto. O comandante encarou Harrow como se estivesse diante de algo impossível. Como você... Porque eles repetem padrões, mesmo quando tentam ser imprevisíveis. A tela piscou. A terceira onda se aproximava. E ela era ainda maior. O silêncio entre uma onda de ataque e outra nunca é realmente silêncio. É um intervalo cheio de fantasma. O eco dos motores ainda vibra no ar. A fumaça das explosões ainda dança na névoa. O cheiro de pólvora permanece impregnado na alma dos homens. E no Wexford, naquele instante suspenso entre a vida e o fim, todos sabiam que a terceira onda seria decisiva. Harrow mantinha os olhos fixos no radar. Mas agora havia algo diferente nele. Era como se estivesse entrando em uma espécie de transe técnico, uma fusão entre instinto, matemática e desespero. O radar tremia como sempre. A tela oscilava. Os ecos iam e vinham. Mas Harrow enxergava padrões onde outros viam caos. E o caos estava vindo rápido. Linton, murmurou ele. Olhe isso. Linton inclinou-se, e seus olhos se arregalaram. Isso é impossível. Mas está acontecendo. A terceira onda não estava em formação comum, nem dispersa, nem em funil. Ela estava vindo em círculos concêntricos. Eles vão nos cercar, disse Harrow quase sem voz. Cercar? Linton engasgou. Mas isso é tática terrestre. Eles querem nos esmagar no centro. Querem escolher o ponto fraco e atacar de todos os lados ao mesmo tempo. O comandante desceu novamente, agora com o uniforme encharcado de suor e água salgada. Diga-me que você tem um plano. Por favor, diga que tem um plano. Harrow respirou fundo. Senhor, se ficarmos aqui, eles vão nos acertar no meio como um martelo quebrando uma tábua. E qual é a alternativa? Não ficar aqui. O comandante franziu o senho. Seja mais específico, suboficial. Harrow apontou para o eco distorcido. Eles estão girando, girando como um redemoinho. Cada volta é mais fechada que a anterior. Se sairmos do centro, eles vão atacar o centro vazio. O comandante piscou lentamente. Você está sugerindo evacuar o centro do ataque? Sim, senhor. No meio da formação da frota? Sim, senhor. Com dezenas de navios tentando não colidir uns com os outros? Sim, senhor. E quer que eu confie nisso baseado num radar que oficialmente não funciona? Harrow encarou o comandante firme. Senhor, o radar funciona, só não do jeito que deveria. Silêncio.
O tipo de silêncio que antecede decisões históricas. O comandante fechou o punho. Está bem. Passaremos a ordem. Mas que Deus nos ajude. Ele agarrou o interfone. Toda a frota. Alterar curso imediatamente para oeste. Abram o corredor central. Agora! As sirenes tocaram. Navios gritaram ordens através dos alto-falantes. A frota inteira se mexeu como um organismo gigante, abrindo espaço onde antes havia uma formação densa. Vai funcionar? Linton perguntou, a voz trêmula. Harrow não respondeu. Ele não sabia. E então, o céu explodiu. A névoa rasgou-se como um tecido sendo dilacerado. Silhuetas negras mergulharam de todos os lados, perfurando o ar como lanças incendiadas. Os Bet vieram em mergulhos sincronizados. Os Zero cortaram o ar com precisão letal, mas quando chegaram ao centro, não havia nada. Os primeiros 5 bombardeiros mergulharam no vazio, como predadores lançando-se sobre uma presa que desapareceu no último segundo. Um deles nivelou tarde demais, tocou a água e explodiu. Outro tentou subir, mas foi atingido por fogo antiaéreo. Os demais perderam o alinhamento e foram alvejados pelos destroyers que agora flanqueavam o espaço vazio. Os japoneses não acreditaram. Reorganizaram. Mergulharam de novo. E de novo encontraram água. As comunicações interceptadas registraram mensagens desesperadas. Alvo ausente. Erro de cálculo. O inimigo desapareceu. Mas Harrow via o que eles fariam a seguir. Terceiro ciclo vai tentar compensar. Eles vão tentar fechar o círculo inteiro em volta do centro. E o que fazemos? O comandante berrou. Saímos ainda mais. 2 graus para oeste. Agora! O interfone transmitiu a ordem. A frota desviou novamente. E quando a terceira subonda mergulhou, encontrou. De novo. Nada. Os Zero, confusos, cortaram o ar sem rumo definido. Os Bet erraram o cálculo por dezenas de metros. Bombas explodiram em lugares onde não havia nada além de água e sombra. O operador japonês mais experiente enviou uma última transmissão. Eles se movem como se enxergassem antes de nós. E então, o ataque perdeu coerência. A terceira onda desmoronou. Um avião inimigo após o outro caiu, fugiu ou errou. A névoa tornou-se um inferno branco de explosões falhadas. E no centro de tudo, o Wexford estava vivo. Indemne. Impossível. O comandante virou-se para Harrow. Meu Deus, você leu a mente deles. Harrow respondeu exausto. Não, senhor. Ele olhou a tela, onde os ecos inimigos fugiam como pontinhos fracos. Eu só ouvi o que o radar estava tentando dizer. A batalha estava vencida, mas o mundo ainda não fazia ideia de que aquele operador desconhecido acabara de inaugurar, sozinho, a tática que mudaria para sempre a guerra naval. Previsão de ataque por padrão de eco. A avó da guerra eletrônica moderna. O sol finalmente rompeu a névoa por entre fendas douradas, como se o próprio céu estivesse abrindo os olhos depois de uma noite interminável. A luz bateu no casco do Wexford e fez suas placas de metal brilharem como cicatrizes. Cicatrizes vivas. Cicatrizes que contavam uma história que jamais seria apagada. O mar, agora mais calmo, ainda carregava manchas escuras de óleo queimado, destroços flutuando e pedaços de madeira que antes pertenciam a navios, asas e fuselagens. Pedaços de máquinas que não voltariam para casa. Mas no centro daquele cemitério silencioso estava a frota, viva, respirando. Contra todas as probabilidades, a tripulação saiu lentamente dos abrigos blindados. Homens cambaleando, alguns cobertos de fuligem, outros com cortes superficiais, todos com olhos arregalados. Eles olhavam ao redor não com orgulho, mas com uma espécie de incredulidade reverente. O tipo de olhar que homens têm quando percebem que sobreviveram a algo que não deveriam sobreviver. O comandante caminhou até a proa, observou o horizonte como se esperasse que a névoa recuasse de vergonha. Ao lado dele, Harrow removia os fones de ouvido, mãos tremendo, rosto pálido, suor misturado com graxa e pó metálico. Você ainda não entendeu o que fez, não é? Disse o comandante, a voz rouca. Harrow respirou fundo, tentando responder, mas desistiu. Como explicar que ele não tinha certeza de nada? Como admitir que estava improvisando a cada segundo? Como contar que tudo, absolutamente tudo, poderia ter dado errado? Não importava. Deu certo. E naquela manhã cinzenta, nenhum manual,
Nenhum engenheiro distante, nenhum relatório burocrático poderia negar a verdade. Um radar quebrado, ajustado por um operador teimoso o suficiente para desobedecer protocolos, havia salvado 3 porta-aviões, 6 destroyers e centenas de vidas. O comandante colocou a mão no ombro de Harrow. Eles riram de nós, disse ele, encarando o mar. Riram quando tentamos usar um radar que mal funcionava. Riram quando disseram que estávamos cegos. Riram quando acharam que nos pegariam como peixes numa rede. Ele apertou o ombro do operador. Mas quem está rindo agora? Harrow observou a névoa se desfazer. O vento soprava carregando consigo o último cheiro de pólvora. E por um momento, ele imaginou os pilotos japoneses lá em cima, olhando para baixo e se perguntando como a frota inimiga escapara de cada mergulho, cada bomba, cada rota planejada. Eles nunca entenderam. Não naquele dia. Eles não sabiam que um único operador, escondido atrás de uma tela oscilante, havia lido o caos como quem lê uma partitura. Não sabiam que sua formação perfeita era previsível demais para alguém disposto a olhar realmente. Não sabiam que aquele radar supostamente inútil tinha se tornado, por pura insistência humana, na arma mais improvável do Pacífico. O mar recuava lentamente, revelando um brilho fino sobre a água. Era como se a superfície refletisse 2 guerras, a que os mapas mostravam e a que os homens realmente lutaram. E então, como em todo o grande capítulo da Segunda Guerra, veio o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da compreensão. O relatório final, enviado semanas depois, diria: ações extraordinárias de operadores de radar contribuíram de forma decisiva para evitar perdas catastróficas, mas os homens que estavam lá sabiam a verdade real. Foi a teimosia, foi o improviso, foi a coragem de enxergar no ruído aquilo que ninguém mais via. E assim, naquele dia, uma doutrina nasceu, silenciosa, clandestina, improvisada, mas destinada a se tornar a base de toda a guerra eletrônica moderna. A ideia de que, mesmo quando máquinas falham, homens determinados podem fazer o impossível. Eles riram quando viram o radar quebrado, mas pararam de rir quando perceberam que cada mergulho perdido era uma sentença escrita em céu cinzento. Eles já haviam perdido a batalha antes mesmo de começar. Harrow fechou os olhos, exausto, e murmurou para si mesmo: às vezes, ver é acreditar. Pausa. Mas naquela noite, acreditar foi o que nos fez ver. E o mar respondeu com o som grave de um casco cortando as ondas, o som de uma frota viva que continuaria lutando. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta o que quer ver no próximo vídeo e se inscreve no canal. Ainda há muitas armas invisíveis, improváveis e esquecidas da Segunda Guerra esperando para serem reveladas.